Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa terceira e última aula da Semana da Pastoral do Dízimo. É uma alegria ter você novamente aqui conosco. Eu espero que esse evento tenha contribuído profundamente com a sua formação. Nós queremos com toda certeza que você cresça na evangelização, cresça na sua ação pastoral aí na sua comunidade. E agora eu quero falar com você sobre um tema muito importante, que é muito comum esse desafio na maior parte das paróquias que nós atendemos aqui, seja na assessoria da Pastoral do Dízimo ou nos nossos cursos que a gente ministra e que a gente já tem aí bastante aluno que participou e que traz pra gente um desafio que é como transformar os agentes pastorais em dizimistas. Os agentes das pastorais, os ministros da Eucaristia, a catequese, a pastoral dos enfermos, o apostolado da oração, o pessoal da RCC, será que essas pessoas são dizimistas? Será que aqueles que servem na paróquia estão de fato vivendo a experiência do dízimo? A sua comunidade e os agentes não são dizimistas? Se isso é uma realidade muito comum na sua comunidade, e eu acredito que a maior parte de vocês deve estar fazendo assim, a minha paróquia, os agentes não são dizimistas. Se isso está acontecendo aí, eu quero trazer para você algumas dicas importantíssimas e que vão ajudar você a ter agentes pastorais que de fato sejam dizimistas. A primeira coisa que você precisa fazer é observar como está a vivência formativa da comunidade. Eu já tratei sobre isso anteriormente e, na verdade, você recebeu ao longo do tempo aí de divulgação da Semana do Dízimo, inclusive um vídeo sobre a missão da Pastoral do Dízimo, em que um dos pontos fundamentais da Pastoral do Dízimo é formar as pessoas para o tema dízimo. Então, observe como está a formação na sua paróquia em relação ao dízimo para todos os agentes pastorais. Como é que eu quero que as pessoas sejam dizimistas se não há por parte delas uma compreensão e um entendimento sobre o que se trata ser dizimista? Então isso é papel da Pastoral do Dízimo, é função do pároco e também da Pastoral do Dízimo exercer essa missão formativa. Então observe como está. Se essa formação não existe, é preciso fazer. Se ela existe, qual é o problema dessa formação que não está levando os dizimistas a serem, os agentes pastorais a serem dizimistas? Porque às vezes a gente culpa o projeto, assim, eu já vivi isso em muitas paróquias. A gente tem o hábito de culpar o projeto. Essa atividade ela é ruim, ela não funciona na minha paróquia. Na verdade, muitas vezes a atividade ela não é ruim. O problema está em como eu executo essas atividades. Então, às vezes, a execução é mal feita, o resultado é ruim e eu culpo a ideia, a proposta da atividade. Quando, na verdade, eu precisava rever a minha execução, fazer ela acontecer de forma bem eficiente, aí sim eu vou ter resultado. A segunda parte, o que dificulta a compreensão do agente de pastoral em relação ao dízimo? O que leva as pessoas a não entenderem que o fato de elas servirem a paróquia não é o suficiente para que ela não seja dizimista, né? É muito comum as pessoas dizerem, eu já sirvo na paróquia, por que eu vou contribuir financeiramente se eu já faço, já dou o meu trabalho? O que dificulta para os agentes pastorais essa compreensão? E aí você precisa se questionar. O que leva um agente pastoral a não olhar para a sua comunidade, saber das necessidades financeiras, saber que luz, água, telefone, funcionário tem um custo e ele não se comprometer com essa experiência de contribuir, de partilhar os seus bens com a comunidade, né, com a sua família, a família de Deus? O que isso pode estar acontecendo? Questione, observe, converse com as pessoas, né? Não julgue elas, ouça elas para que elas de fato possam trazer elementos que lhe ajude a entender qual é o caminho para ter agentes pastorais dizimistas. Um ponto bem legal que eu quero que você leia comigo, né? E vai aparecer para você o slide, que é o seguinte: é preciso renovar a experiência pessoal com Deus. Ela é um forte aliado na vivência pastoral.
Renovar a experiência pessoal com Deus é um forte aliado na vivência pastoral. Então, assim, pode ser que você tenha agentes pastorais que não estão vivendo ou não viveram uma profunda experiência pessoal de amizade com Deus, que leve ela a entender que elas pertencem e são partes da comunidade, que a igreja é a sua casa e é a casa de Deus. Então, e é a casa do Pai. Então, você precisa verificar se de fato existe essa experiência pessoal. O querigma, ele foi feito e ele é presente na vida do agente pastoral. Se ele não é, uma recomendação importante é faça um retiro de experiência, de oração, para que as pessoas tenham essa experiência e aí você com certeza vai resolver metade dos seus problemas em relação a não ter agentes pastorais dizimistas. Geralmente, uma pessoa que tem uma relação de amizade profunda com Deus, ela nem precisa que alguém a motive a ser dizimista, ela já vai ser por conta. Isso é quase que um pré-requisito. Teve a experiência com Deus, automaticamente isso acontece. Tá certo? Outra coisa importante, o pastoreio é essencial no processo de engajamento do agente de pastoral. Ora, se ele não contribui com o dízimo, se ele não entende a necessidade financeira da comunidade, será que a comunidade é presente na vida dele? Será que a comunidade só o qualifica como uma mão de obra barata? Ah, ele é voluntário, eu sou voluntário, então a paróquia não paga, e ele se sente até às vezes explorado pela comunidade? Ou, de fato, esse agente se sente parte da missão, ele é pastoreado, existe um zelo pela vida dele? Será que há uma preocupação se de fato a vida financeira dele está bem? Como que eu lido com o pastoreio dos agentes pastorais, inclusive na dinâmica financeira? Como que a paróquia forma os seus agentes para viver bem a dimensão financeira, né? É comum, por exemplo, eu vejo isso muito nas igrejas evangélicas, fazendo cursos, por exemplo, de educação financeira para os seus fiéis, porque isso é um elemento importante na vida pastoral. Então, como que eu posso pastorear melhor o processo de engajamento dos agentes? Como é que eu cuido do meu povo? E isso é parte essencial para a pastoral do dízimo e para o pároco, cuidar dos seus agentes pastorais para que de fato eles sejam dizimistas. Outra parte importante, o testemunho é fonte de renovação pastoral. Ora, se eu tenho agentes, coordenadores que são dizimistas, aqueles que estão ao redor dele provavelmente também serão. Então, quanto mais eu motivar os líderes a serem dizimistas e que eles testemunhem a experiência de ser dizimista, mais os agentes de todas as pastorais também serão. Então, o testemunho ele é fonte de renovação pastoral. Outra coisa que é muito importante para engajar o agente pastoral no dízimo, é preciso ter claro o propósito da comunidade. Gente, o propósito da paróquia é evangelizar. Não, calma. Qual é o propósito da comunidade de fato? O que nós somos chamados por Deus, por exemplo, em 2021? O que Deus está nos pedindo como comunidade? Padre, o padre foi, rezou junto com a comunidade e tal, Deus disse, nós precisamos ser uma comunidade mais voltada a cuidar dos pobres, nós não cuidamos dos pobres. Então, nosso propósito para este ano de 2021 é zelar pela vida do pobre. Isso tem que estar claro para os agentes pastorais, principalmente. Isso vai fazer muita diferença, muita diferença. Pessoas que não têm propósito na vida, elas vão para qualquer lugar. Qualquer coisa serve para elas, ou nada serve para elas. Então, se você tiver um propósito, se a sua comunidade tem um propósito, isso vai fazer toda a diferença para ela ser um bom dizimista. Inclusive na nossa vida, né? Se a gente não tem propósito, a gente vai para onde? O que a gente faz da vida? O que a gente quer? Por que eu acordo? Por que eu acordei hoje? Por que eu vou chegar no final do dia e eu conseguir cumprir a minha missão? E isso é importante para o agente pastoral. Ele não tem que viver a vida dele servindo a igreja sem saber por que ele está ali. Ele está ali por algum motivo e inclusive uma missão pessoal. E aí o pastoreio, a evangelização, o engajamento, tudo isso vai contribuindo para que ele entenda esse propósito, que não é o mesmo de todos. Cada um tem uma missão na igreja, na comunidade. Outro ponto importante, a organização pastoral é fundamental para manter as pessoas comprometidas com a obra de Deus. Uma comunidade bagunçada,
ferida, com fofoca, com caos, né? São Bento, eu acho que é São Bento que diz, né, que uma cela, eu já falei isso várias vezes nas formações, uma cela suja o demônio habita, né? Ou seja, uma paróquia onde o caos ele reina, como é que as pessoas vão olhar para aquilo? Como é que as pessoas vão olhar para uma paróquia que tudo é bagunçado, que não tem horário, que as coisas não funcionam direito, que o dinheiro é usado de forma desleixada, que há corrupção? Como é que as pessoas olham para tudo isso? E isso é muito importante porque o agente pastoral não é aquele paroquiano que vem uma vez na vida, outra na morte. O agente pastoral é aquele que vê todos os defeitos. Então, assim, se os seus agentes não são dizimistas, será que a imagem que nós transmitimos para as pessoas como comunidade, ela é de fato positiva? Porque às vezes é o agente pastoral que não acredita na coordenação da paróquia. Então, assim, é importantíssima a organização pastoral, é importante que isso aconteça e seja levado a sério. A gente fala muito na agência sobre a profissionalização da evangelização, inclusive no canal da Dominus existem palestras sobre isso. E é importante, gente, uma paróquia organizada, ela atrai as pessoas a servirem e a ajudar na igreja. Eu já testemunhei isso. Eu já vi paróquias que a gente fez um trabalho e que tinha lá, por exemplo, a missão, a visão e os valores da paróquia. E a pessoa chegou, olhou para aquilo e disse: padre, a paróquia tem um planejamento estratégico? Aí o padre disse: tem, meu filho, tá aqui. O padre entregou para a pessoa o documento, o planejamento estratégico. Nossa, padre, eu sempre sonhei e desejei trabalhar numa igreja que tivesse um trabalho assim como esse. Como que eu posso ajudar? E isso que eu estou dizendo aconteceu de fato. Era um jovem que é administrador, super bem sucedido, ele ia na missa todo domingo, até um dia que ele olhou para o banner que tinha missão, visão e valores da paróquia, e aí ele olhou e disse: cara, eu quero participar. E aí ele passou a ser um ministro de música na paróquia. E passou a servir na igreja. E eu sempre acompanho, inclusive, essa pessoa no Instagram dela, serve até hoje. Por causa de um banner que demonstrou a organização e a estrutura da paróquia. Claro, depois ele viu o planejamento, o padre trouxe ele para ajudar e tal, mas a organização atrai as pessoas. Tá certo? Então não esqueça disso. Não deixe de olhar para esses pontos. Repetindo aqui algumas coisas. Vamos lá. Vivência formativa, a experiência pessoal com Deus, o pastoreio, o testemunho, o propósito e a organização pastoral. São elementos importantes para que o agente de pastoral seja um verdadeiro ou seja um dizimista de fato comprometido com a comunidade. Eu espero que você tenha gostado da semana da Pastoral do Dízimo. Eu quero convidar você a continuar o seu processo formativo. Nós estamos lançando agora a 5ª turma do curso, do programa Dízimo e Evangelização, que é um programa de mentoria, onde a sua comunidade pode participar. Eu quero convidar você a fazer parte desse curso. Ele começa já agora no dia 2 de junho. Você pode ter todas as informações pelo nosso site, onde você pode lá se cadastrar pedindo, ou pelo WhatsApp, ou pela página especial do curso, onde você pode pedir mais informações. Eu espero que você entre em contato conosco, que você aprofunde o seu conhecimento e que você cresça profundamente na evangelização. Deus abençoe você, que Deus conceda muitas graças e que a sua comunidade possa sempre ter o coração na evangelização. Um abraço, até mais.